Rainhas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Café com Coroas, o nosso segundo café do ano. E já entra aqui, já manda um oi, já fala de onde que você é. Se você está assistindo do seu trabalho, se está assistindo em casa, já comenta aqui embaixo e compartilha com todas as suas amigas, que hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal. A gente vai falar sobre ser a nossa prioridade, nós colocarmos em primeiro lugar, nós colocar os nossos sonhos, nós colocar nossas vontades e entender o que é importante para nós. Vamos falar sobre isso hoje. E aí, tá muito calor por aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo começou a esquentar, tá chovendo bastante no final do dia, mas aqui tá bem quente, por exemplo, tô até de blusa de alcinha hoje porque tá bem calor aqui. Então, é isso. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindas, quem não conhece aqui o Coroas a Bordo é um grupo de viagens para mulheres. A grande maioria, 90% do nosso público é do Rio de Janeiro, então por isso que a gente tem as meninas, né, a Cris e a Ana são do Rio, por isso a gente tem uma maior concentração por lá, mas às vezes dá pra gente fazer também. Quem é aqui de São Paulo, eu sou aqui da Praia Grande de São Paulo, quem quiser também estar conosco em alguns roteiros também podem, não é porque é só do Rio de Janeiro, tá? É porque é uma questão de logística. Bom, vou trazer a Cris aqui pro nosso bate-papo gostoso, para o tema que é seja você a sua prioridade. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, eu já vou compartilhando com as meninas. Oi, Cris! Bom dia! Bom dia! Tudo Que bem? delícia! Chegou o dia do nosso café com coroas, E a gente das nossas trouxe, rainhas. sim, a gente trouxe um outro tipo de formato, né? Que a gente vai falar mais agora sobre comportamento, sobre informação. Então a gente vai trazer, não vai ficar falando só mesmo o que a gente tem aqui no Coroas a Bordo, mas a gente vai ter um novo formato aqui. Vamos fazer bate-papo gostoso, falar de mulher com a mulher, né? É igual Maria, eu quase falei Marisa aqui. Exatamente, é um momento da gente refletir, né? Da gente pensar nas nossas prioridades, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, né? E isso faz parte também, né, dos nossos objetivos aqui do Coroas a Bordo. É muito importante, né? A gente quer ajudar pessoas a viajar, a gente quer ajudar mulheres a estarem realizando seus sonhos de viagem, mas para viajar tem que estar muito bem fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Então tem que cuidar de tudo. Exatamente. A gente, muito tempo, a gente falava, há muito tempo atrás, lá no começo do Coroas a Bordo, a gente falava muito sobre vários tipos de tema, e era tão gostoso, então a gente está trazendo, resgatando essa nossa cultura de falar do mundo feminino, de falar do mundo da mulher, que a gente acha super importante. E conecta, né? A gente é tão gostoso falar e a gente não tem às vezes lugar para a gente nos expressar, com quem falar, com pessoas que nos entendem. Então a gente quer ser vamos dizer assim, esse lugar, esse aconchego para vocês baterem um papo aqui conosco. Então é isso. Bom, rainhas, vamos começar já com o nosso tema. O nosso tema seja você a sua prioridade, é justamente isso. Vamos falar sobre você a ser a sua prioridade. Nós estamos passando, a gente tem tantas coisas na vida, tantas, né, situações, correria. Tem muitas mães aqui no grupo, né, que acabam deixando de fazer certas coisas, são avós, para ajudar os filhos e acaba largando os grandes sonhos em formação. A Cris tem propriedade por falar isso, né, porque ela é mãe e hoje ela está num outro patamar, hoje de uma independência, da questão dos filhos. Então ela pode até falar mais com propriedade sobre isso. Exato, gente. A vida, né, ela é feita de tantos pedacinhos, né, que nem um quebra-cabeça, que a gente começa a montar quando a gente nasce. Né? Então, começando a montar ali, a gente começa a nossa vida social, escola, casa, família, a importância dos pais, né?
E a gente vai montando esse quebra-cabeça, ele vai crescendo, ele vai se avomulando. E, e essa relação que a gente tem com a gente vai ficando um pouquinho para trás. Porque a gente acaba sempre priorizando a outra pessoa, né? Principalmente quando a gente se torna mãe. A gente prioriza os filhos, a gente prioriza o marido, a gente prioriza as relações sociais da família, a gente prioriza tantos momentos da família. Então, você vê raramente uma mulher casada com filhos consegue um horário para ela sair, tomar um chopp com as amigas. O homem vai jogar futebol com os amigos. O homem vai. Ele vai sair do trabalho e vai tomar um chopinho com os amigos. Mas a mulher nunca pode. É Porque ela verdade. tem a prioridade dos filhos, a prioridade da família, né? Então, você acaba se esquecendo de você. E aí, quando os filhos crescem, vão escolhendo a vida deles, casam, você começa a perceber que você está sozinha. Que durante aqueles anos todos que passaram, você não se priorizou. Então, os Uhum. seus amigos eram amigos casais, eram amigos dos dois. E se um morre ou se separa, você fica sem amigos. Porque você não fez uma relação afetiva, né? Realmente com amigos seus, que topam as mesmas coisas que você, que pensa como você, que gosta de estar junto, de bater papo, de curtir, de fazer umas loucuras de vez em quando, né? Não tem, você não tem. E aí cria o tal do ninho vazio, que falam que o ninho vazio é porque os filhos saem de casa. Mas nem sempre é porque os filhos saem de casa. É porque o ninho está vazio porque você está se sentindo sozinho. Você não Exatamente. consegue fazer a viagem que você quer, porque você não tem amigas que vá fazer com você, né? Porque você até, de repente, até tem o dinheiro para viajar, ou tem o tempo, enfim, mas não tem com quem você ir, porque cadê as suas amigas? Ou elas estão na mesma posição que você, né? E aí priorizando os netos, os filhos, o marido, ou realmente você não criou, né, esse elo de amizade mais com uma amiga, com pessoas que estejam na mesma coisa. Isso é uma questão cultural, né, Natasha? Eu acredito que hoje muitas das meninas aí de 30 anos tal, estejam trilhando um outro caminho, talvez, né? Mas as mulheres acima de 50, elas estão passando por essa dor, sem dúvida nenhuma. É uma dor que a gente sabe o quanto ela pesa, né? Eu não tive muito esse sentimento, porque a minha vida foi um pouquinho, eu trilhei um caminho um pouquinho diferente, né? Eu fui casada duas vezes, me separei, fiquei casada há muito pouco tempo. Nas duas vezes eu não consigo ficar mais do que 4 anos casada. Então, acabei trilhando um outro caminho, fui para a área de turismo, que me deu muita liberdade, né? E aí fui fazendo amigos por esse tempo. Hoje, a minha prioridade, né? Quando a gente fala então de prioridade, é priorizar o meu estado, né? A minha saúde física. Acabei de chegar da academia, né? A gente prioriza a alimentação, a gente prioriza a qualidade de vida. É o que eu ando priorizando nesse momento, né? Já realizei vários sonhos de viagem, já realizei vários sonhos de consumo. Então, nesse momento, realmente eu priorizo a minha vida, né? O meu bem-estar. Então, eu quero estar bem fisicamente, quero estar bem mentalmente para poder viajar, que é a minha grande vontade, né? E é sobre isso, Cris.
Tem um depoimento aqui bem bacana aqui, ó. A Aide falou, são ciclos. Quando entendemos que o ciclo se fechou, as coisas ficam melhores. Hoje mesmo não poderei ficar até o final da live, porque eu vou almoçar com as amigas. Olha que legal. E aí meu marido vai ficar em casa. É sobre isso. Eu acho que temos que nos priorizar, principalmente como vamos ficando mais velhas. A gente tem que deixar quebrar alguns paradigmas que não é porque você está casada, ou não é porque você tem um relacionamento, ou você tem os seus filhos, a sua família, que você não pode fazer coisas para você, sabe? Eu sei que nós estamos num mundo muito difícil hoje de relacionamento. Tá muito difícil essa questão de relacionamento. As pessoas estão muito, vamos dizer assim, egoístas, ou mesmo estão se olhando no próprio umbigo, não estão com muito medo de se relacionar, de quebrar essas barreiras. E eu sei como tá difícil essa questão, porque mudou muito por conta das relações da internet, né? A internet facilitou a vida de muita coisa, porém, ela além de facilitou, mas ela também atrapalhou muito. Porque a gente vive, às vezes, em questão da realização dos outros. A gente vê aquela pessoa que viaja muito, que posta todo dia, que não sei o quê. Ela vai, ela faz, deixa acontecer. E aí você, minha vida não é essa. Aí você se sente diminuída pela outra pessoa. E você acaba deixando de fazer muitas coisas porque eu não tô naquele patamar que eu vou, sei lá, para a Europa. Mas tudo bem, você não é o seu, às vezes não é o seu perfil, você ainda não se programou o suficiente, que a gente vai falar sobre isso nessa live. Você não se programou o suficiente para você ir, que você de repente falta alguns ajustes para você, ou ter uma companhia que pode te levar para lá para te realizar. Então, a internet veio para facilitar, mas aí tem um outro lado também, que está realmente deixando essa questão dos relacionamentos muito complicado. E é muito difícil, às vezes, encontrar pessoas que estão no mesmo patamar, querem conhecer, viajar, explorar. De repente, o seu objetivo, você está com um meio, como a Cris falou, você está com um meio de amigas que já casaram, então elas têm outras prioridades, então você se sente às vezes deslocada, você às vezes já virou viúva, ou, por exemplo, você está num outro tipo de patamar e você sente aquele patinho fora da lagoa, sabe? Tem um monte de patinho e você sente aquele pato que é diferente dos outros. É normal. Principalmente hoje na internet é muito normal. Então, o Coroza Bordo justamente veio quebrar esse padrão de a gente poder ter um lugar onde mulheres que estão se sentindo o patinho fora da lagoa encontrem uma lagoa onde ela possa se entrar, onde ela possa se sentir à vontade, mesmo que ela seja casada, mesmo que ela esteja já num patamar, sei lá, com família, ou não seja viúva, enfim, não importa, cada tá com relacionamento não importa. Ela tem que entender que ela tem que ter os momentos dela. E sabe uma coisa, gente, vou falar para você, que quando a gente se cuida, a gente se prioriza, a gente faz coisas para nós, a gente se torna pessoas muito mais atraentes. E vou te falar em relacionamento, quando a gente começa a cuidar da gente, as pessoas olham para nós com muito mais respeito, com muito mais carinho, com muito mais amor. E a nossa energia atrai pessoas muito boas. Então, de repente, você está aí, por exemplo, eu não tenho amizade, eu não tenho relacionamentos, em tudo na vida. E às vezes, quando você começa a cuidar de você, você começa a fazer as suas próprias coisas, as pessoas te olham com outro olhar. E você fala assim, poxa, olha aquela pessoa que maravilhosa, ela tem conteúdo, ela faz, acontece, ela não tem vergonha, ela vai lá e faz. Então você tem um outro tipo de coisa. Então, é isso. O tema principal é você se priorizar, você tem os seus próprios momentos, todo mundo vai começar a te dar mais respeito, te dar amor, carinho, e porque você já se alimenta isso. Você é uma pessoa já, vamos dizer assim, você é uma pessoa de copo cheio já, sabe? A gente não precisa dos outros para encher o nosso copo, se a gente está com o copo cheio. Vamos dizer, vamos pensar nessa Uhum. mentalidade, sabe? É, Então, exatamente. se a gente está com o copo cheio, as pessoas não precisam encher. Copo. É,
você não precisa ser a última bolacha do pacote, estou falando para você se sentir. Mas quem vier, vai vir para agregar. São pessoas que você vai ter coisas a trocar, informação, conhecimento. Não é gostoso quando você encontra alguém que você bate um papo legal, porque tem conteúdo, você troca. Sabe, você fica horas e horas conversando com a pessoa porque tem conteúdo, tem coisa para falar. Por quê? São pessoas inteiras. E é sobre isso que a gente quer falar com você. Coloca aqui nos comentários, gente, se você tem um sonho de uma viagem, de algo que... Qual é o seu sonho? Escreve aqui nos comentários. Porque a gente quer falar, porque de repente você não alcançou esse sonho porque você não se prioriza. Isso enquanto o pessoal vai colocando aí, é uma situação muito corriqueira, né, entre as mulheres, como eu falei antes, é uma questão cultural. A gente nasce e já começa a treinar para ser mãe, já cuidar da boneca, já fazer panelinha, comidinha, né? Então a gente já começa a treinar isso desde criança. Então, quando você cresce, você amadurece, você percebe que você não treinou para outras coisas, Verdade. né? Você pode até ter brincado com carrinho, você pode até ter brincado com blocos de construção e tal, mas muito menos as meninas, pelo menos na minha época, né, É verdade. do que as bonecas e as panelas, né? Eram muito mais comum a gente brincar com isso. Não que estivesse errado, não é sobre isso, né? É sobre a questão do que a gente deixou de treinar. Então, você não treina a sua prioridade, né? E na minha época, pelo menos, né? Eu acredito que agora as meninas estão treinando um pouco mais, né? Estão saindo um pouco dessa caixinha. As mães também estão fazendo com que essas coisas aconteçam, estão dando chance para que os meninos também brinquem de boneca, né? Os meninos também brinquem de panelinha, porque eles podem ser excelentes chefes de cozinha, né? Então, essa brincadeira de criança vai moldando também culturalmente a nossa existência, né? E, e isso faz com que a gente reflita depois, né? Depois que você para, você reflete e fica, caramba, eu escolhi ser professora porque eu brincava de professora, eu botava as bonequinhas ali né, para dar aula para as bonecas. Então, era normal, era comum. E isso, para mim, depois que se tornei, né, que você vai se tornando profissional, você vai tá dentro do que eu queria, né? E isso, a gente tem que se tocar disso, entender isso, é o primeiro passo. Para, opa, peraí. Ok, legal, eu fiz o que eu queria, né, eu tive. Mas vamos lá, vamos ver agora o que eu quero. Será que eu ainda continuo querendo a mesma coisa do que eu queria lá nos 10 anos de idade? Né? Então vamos ver neste momento o que eu quero. Né? Qual é a minha prioridade? Então, eu acho que isso aí é muito importante da gente se tocar. Né? E quando a gente fala de prioridades, são todas as prioridades. Todas, todas, todas. Exato. Prioridades em todos os sentidos, Exato. sabe? Eu não estou afim de fazer comida, eu não vou fazer, vou comprar, vou ver que né, uma outra coisa, e eu vou priorizar porque eu tenho que ir à academia. Então, deixa de lado varrer a casa, por exemplo. Depois eu vou varrer, mas a minha prioridade é a academia. Então, não abra mão das suas prioridades, né? Porque se essas atitudes elas são o caminho para você chegar onde você quer, nunca abra mão delas, sabe? Nunca. Perfeito. Com Porque certeza. é o teu sonho, é o teu desejo e é lá que você vai chegar. Então, se é a academia, se é o treinamento, se você tem vontade de correr lá no parque da Disney, né? Se você tem vontade de correr em Nova York, se você tem vontade. Cara, foca, né? Foca na prioridade que você tem. Então, quando você foca na sua prioridade, você abre mão das outras coisas porque você quer aquilo. Porque, claro, vão vir muitos empecilhos, vão vir muitos obstáculos nessa sua corrida.
vão vir muitos, né? Mas você está correndo ali aonde você quer chegar, no Tá, foco que você quer chegar. E isso é exatamente. importante. A Ana acabou de. Gente, a Ana tá no. Só para uma pausa aqui, só para falar que a Ana tá com as rainhas lá no Rainhas on Board. Provavelmente hoje, acho que ela tá na Argentina. Provavelmente hoje, acho que hoje é o dia Acho da que é Argentina. Argentina Hoje hoje, elas ou estão é na na Argentina. Então, a Ana tá aqui, ó. Ela mandou um oi, ó. Bom dia, rainhas. Bom dia, Ana. Aproveitem a Argentina, elas estão lá. A gente está colocando as poucas aqui nos stories. Tá meio corrido, então estão colocando as fotos aqui assim que eu estou baixando, estão botando as fotos aqui, vamos fazer alguns posts, vai ser bem legal e a Ana tá para lá, então por isso que ela tá sumida esses dias, mas é porque a gente tá com um grupo lá viajando, depois a gente vai falar sobre ir, né, numas próximas vezes ela vai vir falar das experiências que tiveram lá. Bom, e voltando ao assunto, sobre a prioridade. Será que de repente você. Olha lá, a Aide colocou aqui, você tem toda a razão, porque a vida é uma só, passa muito rápido. Estou com 62 anos e lembro meus 18, como se fosse ontem. Passa muito, muito rápido. E se a gente deixa de fazer algumas coisas do que a gente quer, depois a gente se arrepende. Se arrependa por fazer e não por não fazer. É uma dica que eu dou, porque eu levo isso para a vida. Muitas coisas eu não fiz por medo, por receio, tal, não. Eu prefiro me arrepender por fazer do que não fazer. Lógico que tome decisão conscientes, tá? Porque às vezes você fazer algumas coisas também não é tão bom. Mas, mas às vezes você, tem aquela vozinha dizendo, faça, você não vai se arrepender depois, faz porque vale a pena. Voltando sobre prioridade, gente. Vamos falar sobre agora para o nosso nicho aqui, que são nossas viagens. Quando a gente viaja, galera, a gente larga a mão de coisas para você realizar algumas viagens. Por exemplo, que é igual a Cris falou aqui da corrida da Disney, que é o meu objetivo para 2026, em janeiro, eu estou pretendendo, então estou me organizando. Assim que eu conseguir comprar, que é muito disputado, eu fechando a compra do ingresso lá, eu vou ter que me organizar. Então, eu vou abrir mão de muitas coisas, porque, né, financeiro, vou treinar mais para eu poder estar lá e fazer a melhor prova, ir para Disney, aproveitar, realizar esse sonho. Então, eu vou dar prioridade a isso. Então, pizzas de final de mês, final de semana, vou ter que cortar. Porque pensa, gente, 150 dali, 150 daqui, 200, um encontro de amigas. Pode ser que inicialmente eu possa me afastar de algumas coisas, mas para eu ter prioridade para um sonho maior, que é um sonho meu, minha realização. E as pessoas que estão em volta de mim vão entender, vão me incentivar, porque sabem que eu estou realizando um sonho. Então, porque eu estou me priorizando. E está tudo bem. Então, a mensagem hoje justamente é essa. Será que você não viaja ou não realiza um sonho, uma experiência, porque você não está se priorizando, você não está vendo para, né, a longo prazo, ou, por exemplo, um médio prazo, de repente, que você pode realizar. O meu sonho é fazer um cruzeiro no Caribe, por exemplo. Mas é muito caro. Mas será que se você tirar, diminuir algumas coisas, ajustar outras e começar a acumular dinheiro, guardar, será que você não vai conseguir? É esse o pensamento de hoje. Eu sou um exemplo disso, porque eu amo viajar desde pequena, criança. Minha primeira viagem de avião foi com 6 anos. E Olha, naquela época, né, que era realmente algo muito difícil. e era Mas caro. eu tive uma família que me incentivava muito a viajar. Então a gente viajava muito, muito, muito mesmo. E quando você se torna adulta, né? Bom, agora é comigo, né? Eu tenho que bancar as minhas viagens. E aí, como é que eu faço, né? Para eu bancar as minhas viagens, para eu poder realmente viajar para onde eu quero, eu sonho, né? Desde criança, nas aulas de história, que eu adoro história, né? Nas aulas de história que falava sobre a Grécia, sobre a Roma. Nossa, eu viajava na mente, né?
em um dia ir a esses lugares, a Turquia, né? Capadócia. Nossa, eu ficava louca por esses lugares, Europa principalmente. Então eu tinha que ir, mas como eu iria? Sendo professora, né? Com salário de professora, que não tinha condição, com filho, ficava difícil. Então, qual era a minha saída? Né? Priorizar. Então, eu priorizei as minhas viagens, muitas vezes, e aí eu deixei de dar comida para meus filhos, eu deixei de pagar a escola para os meus filhos, eu deixei de comprar roupa para eles, presentes. Não. Eu era rica? Não. Vivia do meu salário de professora. Mas eu equilibrava os meus gastos e, principalmente, eu fazia as minhas metas. Como assim Ok. meta, né? Eu criava um fundo de viagem, sabe? Legal. Não só sobrou aqui um pouquinho, eu boto lá aquele pouquinho, guardava aquele pouquinho, não só isso. Eu fazia metas de dinheiro extra. Então, eu tinha, sei lá, inventava de fazer alguma coisa e aí, vou dar aula particular, por exemplo, né? Sou professora, dei exemplo de professora, vou dar aula particular. Então, as minhas aulas particulares desse ano vai ser para eu viajar para a Argentina. E aí, Massa. todas as minhas aulas particulares, aquele dinheiro era para isso. Guardava, guardava. E aí, quando chegava a época de viajar, quanto eu tenho? Falta quanto? Né? Ou não falta, ou já deu. Beleza, parava de dar aula, acabou. Né? Não queria mais dar aula, acabou. Aí fazia outro projeto, sabe? E assim eu fui fazendo a minha vida toda. Toda a minha vida foi assim. Eu comprei computador fazendo isso. Eu viajei fazendo isso. Então, é um dinheiro extra que você não está esperando receber, né? E você coloca um objetivo para aquele dinheiro. Muito massa. Então, eu vou fazer esse trabalho, vou fazer vela. Então, vamos lá, aprendi a fazer vela, vamos fazer vela, vou lá, compro as coisas, faço vela, invento, boto bonitinho, vamos vender. Hoje em dia, então, com a internet, que é muito mais fácil de fazer essas coisas, né? Fazia e vendia. E aquele dinheiro era para aquele meu objetivo. Isso me dava muito mais ânimo, me dava muito prazer em fazer, em trabalhar um extra, né? Porque você está fazendo um extra, mas você sabe para que você está fazendo aquele extra, né? Então não é para pagar a conta de luz, não é, né? É para aquele objetivo que você tanto sonha. E aí te trazendo um bem-estar mental, físico, sabe? E objetivo. É Exatamente. isso que eu quero fazer, né? Então, a minha vida inteira foi assim. Tenho amigas até hoje que ficam, Cristina, eu fico impressionada como é que você consegue as coisas assim. Assim, é meta, meta. E eu não paro enquanto eu não conseguir fechar aquilo, sabe? E eu fiz muito isso, muito, muito. Arrumava emprego, às vezes fora do horário, ia. Vamos dar aula não sei aonde, vou lá dar aula, dei aula. Eu entrei para a área de turismo, né? E uma das coisas que eu acabei entrando também foi o magistério de turismo, depois que eu fiz pós-graduação e tal. Aí eu entrei, fui dar aula de turismo, dava aula, cursinhos técnicos em universidades, em escola técnica, e isso era um extra para mim. Era um dinheirinho para eu guardar. Então, isso é uma boa saída, uma boa dica para quem tem vontade de viajar e fica desanimado porque não tem dinheiro. Essas Planeja que vai dar certo. Essas estratégias são muito interessantes, como pesquisa, pesquisa antecipada, mais ou menos uma média de valores, porque a gente está com um mercado muito volátil, principalmente essa questão de viagens internacionais por conta de dólar, conta de euro, então muda muito, é muito volátil, mas você tem uma certa meta ali de dinheiro, tudo, gente, quando a gente tem dinheiro na mão, é muito fácil negociar coisas, porque
você de repente, eu não vou agora, mas mais para frente, de repente, ou aparecer uma promoção e você já tem um dinheiro e você pode naquele período, você está com o dinheiro na mão, sabe? E aí, putz, apareceu um uma promoção, e aí eu vou pagar menos do que eu estava imaginando. Então vai sobrar um dinheiro para me gastar lá. Então, quando a gente está com dinheiro na mão, a gente tem organização, tudo é mais fácil, né? É muito mais fácil você estar com dinheiro na mão que você pagar em 10 vezes sem juros. Por exemplo, viajei e ainda está pagando. E tá tudo bem quem faz isso, tá? Se vocês têm um planejamento, você se organiza e não atrapalha as suas contas do dia, não tem problema nenhum. A gente tem que fazer da melhor maneira possível. Mas quando a gente tem dinheiro na mão, é outro patamar. Como que eu fiz a minha viagem para a Disney? Quando eu fiz, meu pai não tinha condição de viajar, de fazer na época. E aí eu falei assim, eu vou para a Disney. Porque a Disney era um sonho desde criança meu, e aí eu falei assim, vou ir pra Disney, mano, que eu tinha acabado de terminar com um namorado na época e tal, então eu tava aquela coisa, agora eu tô livre, então eu tô bem, agora eu vou fazer a festa. E eu falei, vou pra Disney. Agora vou me priorizar, olha aí. Né? Exatamente. E eu já tinha terminado com o namorado, porque eu tava chateada, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pra Disney, eu sempre quis, vou dar um jeito. Na época que eu fui, o dólar era R$ 2, gente, era muito baratinho. Era muito baratinho. E aí, o que eu fiz? E eu ganhava muito pouco. E o que eu fiz? Eu guardei 90% do meu salário todo mês. Eu passei um ano, eu não saía com as amigas. Ninguém me aguentava mais falar sobre Disney, porque eu só pesquisava, eu guardei o dinheiro. Eu falei tanto sobre isso que até o meu irmão, um dos meus irmãos foi comigo. Ele também começou. Eu vou guardar dinheiro também. Então, porque meu pai me dava esse subsídio de eu não precisar pagar alguma coisa em casa. Eu ajudava, eu tinha um cartão uma refeição, então esse cartão era para ajudar em casa na alimentação. Mas, assim, o dinheiro praticamente que eu recebia era meu. E aí eu tinha uma obrigação de ter o dinheiro guardado, sim, sabe? De não ficar gastando com tanta coisa. Então eu guardava 90% do meu salário para pagar aquela viagem. E quando teve a maior oportunidade, na data que eu queria ir, e uma promoção de aéreo, eu fiquei louca. A gente pagou à vista, eu fiquei desesperada. Eu estava até no trabalho, e aí eu entrava todo dia para ver aéreo. Era muito engraçado. Eu entrava todo dia vendo aéreo, todo dia. Aí quando eu vi, acho que o aéreo foi 1.300 por pessoa. Meu irmão estava dormindo, porque ele trabalhava só de segunda a sexta. Eu trabalho de segunda a sábado. Eu liguei desesperada para ele. Acorda o Yuri agora, fazer ele comprar nossas passagens, porque a gente tá com o dinheiro na mão pra gente comprar. E, foi muito engraçado. E aí, então, a nossa viagem, praticamente eu paguei com muita antecedência. Porque eu juntei o Tá dinheiro, juntando. juntei Exatamente. o dinheiro, e foi muito legal, que era tanto sonho meu, que eu sempre falo para todo mundo, na época do meu empregador, era um dono de uma consultora aqui na Praia Grande. Às vezes eu encontro ele, eu cumprimento ele até hoje. E eles me ajudaram muito, eles me deram dinheiro para eu utilizar lá, porque eles sempre iam para Disney com os filhos. Então eles viam que eu estava naquele esforço de juntar dinheiro, eles foram muito legal. Eles me deram US$ 500, gente. Eu nunca esqueço isso. Eu sou muito grata por eles. Eles me deram US$ 500 para eu gastar lá na Disney. Então, esse US$ 500 que eu usei para me alimentar lá em Orlando. Eu passei 18 dias lá, então as coisas estavam bem mais baratas na época. E esse US$ 500 foi que eu usei. A gente levou um pouco mais, né? Mas, assim, esses US$ 500 me ajudaram muito. Por conta dessa dedicação minha, desse meu esforço. Então, foi bem legal e eu não me arrependo. Passei 18 dias lá e eu quero voltar ano que vem. Não, não, provavelmente não vou ficar tanto tempo assim, porque o dólar não é mais R$ 2, mas foi muito massa e eu me realizei. Aquela viagem para mim é muito importante. Foi muito importante para mim. É exatamente isso. O planejamento é tudo. Eu costumo dizer que viagem não é só para quem tem dinheiro, é para quem sabe planejar. Exatamente. Você pode fazer qualquer viagem, você pode ir para qualquer lugar, desde que você se planeje.
Eu tive um cliente aqui uma vez que ele foi para... Ele nunca viajava. Nunca viajava porque nunca tinha dinheiro para viajar. Nunca tinha dinheiro para viajar, nunca tinha dinheiro para viajar, né? No máximo fazia viagem de carro aqui no estado do Rio. Aí um dia ele teve um problema com a família e tal, e teve que ir embora para Portugal. E aí ele disse, eu tenho que comprar uma passagem para Portugal, eu vou para Portugal. Por questões familiares e tal. Falei, tá bom, você pode ver a passagem para mim? Claro. Ok, vendi a passagem para ele e tal, ele pagou a passagem. Aí depois de um tempo ele virou para mim, ainda antes dele viajar, assim, olha só como é que pode, né? Eu nunca viajei, eu nunca imaginei um dia ir para a Europa, porque eu não tinha dinheiro para isso. No momento que eu decidi ir para a Europa, por causa dessas questões, arrumei o dinheiro rapidinho, paguei e não estou sentindo falta. E foi tão tranquilo. Por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não decidi viajar com a minha família antes? Aí agora, que a família, né, tinha se desfeito e tal, ele tinha que ir embora. E aí eu tenho que... Agora que eu estou nessa situação. Depois é... Por quê? Porque você não planeja, você sempre acha que é impossível. É impossível eu ir para Disney, é impossível eu ir para Paris, é impossível. Não é, gente. Não é. Eu falo para vocês de cadeira. Não é. É uma questão de planejamento e prioridade. Então, Exatamente. priorize, pensa bem as coisas que você quer fazer e planeje. E É vai tudo. contar com a gente, né? Claro. Com certeza. A gente vai ter muitas viagens internacionais, a gente vai ter outras, a gente planeja ter outras situações, outros roteiros, outros encontros para vocês aí participar. E para ajudar vocês, a gente vai bolar uma planilha e a gente vai disponibilizar para o nosso grupo VIP uma planilha financeira para vocês se organizarem aí, para vocês colocarem as suas metas e começarem a colocar seus objetivos, organizar seu financeiro para vocês viajarem, não só conosco, fazer realizar os seus sonhos também. Então, a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês, tá bom? Vai estar lá no grupo VIP. Então, se você ainda não está no grupo VIP, o link está na descrição aqui do perfil. Ou me manda um oi no direct, Natasha, eu quero a planilha, que a gente, até o final do dia, a gente manda para você, Ou tá então, bom? melhor ainda, coloca aqui, escreve, quem está vendo gravado, né? Escreve aqui, prioridade, que aí a gente manda a planilha para vocês, que aí vocês nos ajudam aí a fazer comentários, né? A engajar na nossa live, e a gente ajuda vocês aí também com a planilha. Fica a Fechado. dica. Outra coisa também, aproveitando falar de lives, falar de conteúdo. A gente vai começar a ter uma presença maior e forte no YouTube, né? O Instagram, ele é uma plataforma um pouquinho ingrata, vamos dizer assim, aí daqui a pouco aí vem e me derruba a live. O Instagram, às vezes, ele não entrega, o conteúdo morre, então a gente vai trazer vários conteúdos para o YouTube. Tanto que a gente vai ter uma semana especial de março, que é o março, tem o Dia Internacional da Mulher, que é o nosso dia. Então, a gente vai fazer por lá. Então, a gente vai ter uma grande mudança aí de outros canais também para trazer coisas no Coroas a Bordo. E a gente vai levar para lá essa semana. Nós vamos ter convidadas, ainda a gente vai falar direitinho sobre isso nos próximos dias, mas já fica um alerta aqui que vai ter bastante coisa no YouTube. Entra lá, Coroas a Bordo. É a mesma coisa aqui do Instagram. E já segue lá a nossa página que vai ter bastante coisa legal. Isso aí. A gente está muito animada com esse ano, né? A gente tem tanta programação legal, tantos encontros, tantos passeios. Estamos muito animadas para fazer um 2025 focado nas nossas prioridades.
Exatamente. O Coroas Bordo esse ano só vai subir, que a gente já está subindo, a gente vai continuar subindo, e é o que a gente quer entregar muitas coisas para vocês. Como a gente falou, vamos ter mais conteúdo sobre mulher, não só sobre as viagens, a gente vai ter muita coisa legal. Então, compartilha com as suas amigas e vem. Cris, vamos fechar a nossa live para as meninas depois assistirem. Eu acho que é isso, meninas. Daqui a 15 dias a gente vai ter outro Café com Coroas também, vai ficar salvo, vai ficar para o YouTube também. Então a gente quer vocês aqui mais conosco. Com certeza. E a gente está aqui, nós temos as lives do Coroas, do Café com Coroas, temos as lives também à noite, lá no YouTube agora. Então a gente vai ter aí muita novidade, muito conteúdo, tanto de turismo como conteúdo feminino, que também é uma prioridade nossa, né, para trazer e aquecer o coração de todas. Lembre-se que nós temos um encontro mensal, fevereiro vai ser dia 15, ainda estamos com as inscrições abertas. Vamos assistir um ensaio técnico lá no Sambódromo, então vai ser incrível, vai ter salgueiro, acho que viradouro, vão ter umas escolas de samba bem legal, e a gente vai curtir um pouquinho o pré-carnaval lá no Sambódromo. Então, se interessou também, manda aí pra gente um recadinho, mesmo que você esteja vendo gravado, e a gente entra em contato com vocês. Isso mesmo, fechado, fechado. Ó, semana que vem, sabadão, já pré-carnaval aí para alguém que gosta, né? Nunca foi no Sambódromo porque não tinha companhia e agora a oportunidade está aí. É isso. Bom, meninas, ó, um beijo, obrigada por ter assistido essa live até o final aqui, ficado conosco. Vocês sempre são muito bem-vindas, com muito carinho a gente ver vocês aqui. Então fiquem atentos aqui, acompanhem, ativem os sininhos, as notificações do nosso perfil para você não perder nada, tá bom? E encaminha para as amigas para verem, para escutar o que a gente está falando aqui, que é importante. Beijo. Exatamente. Um ótimo dia para vocês, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.